que cada louvor entoado nesse lugar tenha chegado ao Senhor como oferta agradável, não somente como vozes entoando canções, mas sim vozes entoando louvores ao Rei do Rei, vozes entoando aquilo que acredita, porque só Deus pode cumprir tudo que promete. O homem muitas vezes promete grandes coisas, mas muitas vezes se perde no caminho, e muitas vezes não cumpre, ou cumpre parcialmente. Mas Deus é o único que promete, e tudo se cumpre exatamente como Ele prometeu. Peço aos queridos amados que abram no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Senhor eterno, maravilhoso, bendito, único e todo-poderoso Deus, a Ti nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Yahvé. Tu que é o único, e não existe outro Deus, nem semelhante a Ti, nem acima de Ti. Tu é o único, ou grandioso e maravilhoso, todo-poderoso. Juízes, capítulo 6, versículo 33. Versículo 33. Amém? E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jizreel. No 34. Então o Espírito do Senhor, repita comigo, igreja. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Amém. O qual tocou a buzina, e os abiesitas se ajuntaram após ele. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Teu poder, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, Pai, que o Senhor é o único, ó Pai. Pai, portanto, ó Pai amado, a Ti nós clamamos nesta noite, ó Pai amado. Venha, ó Pai amado, atender os nossos pedidos, ó Pai amado. Pai, hoje é um culto, ó Pai, do milagre urgente, ó Pai. Nós precisamos de um milagre urgente, ó Pai amado. Cada um, ó Pai amado, tenha algo, ó Pai amado, que apresenta a Ti agora nesta hora, Pai amado. E que só o milagre do Senhor pode fazer, ó Pai, acontecer. Pai, a cura, Pai amado, a cura de um familiar que está, ó Pai amado, gravemente doente, ó Pai amado. A cura emocional, a cura financeira, a cura espiritual. Pai amado, glorioso Deus, venha atender a cada pedido, ó Pai amado. Pai amado, nós precisamos de um milagre, ó Pai amado, urgente da Tua parte, ó Pai amado. Pai amado, e fale conosco, ó Pai, através da palavra, ó Pai amado, porque nós queremos, ó Pai, ser livres, ó Pai amado, espiritualmente, ó Pai, para Te adorar, ó Pai amado, porque a escravidão espiritual traz, Pai, a frieza espiritual. A escravidão espiritual traz a falta de fé. A escravidão espiritual não acredita nos dons, ó Pai amado, a qual o Senhor derramou sobre a Tua igreja. E não foi só para a igreja primitiva, não. Os seus dons, ó Pai, são para até a vinda do Senhor Jesus Cristo, onde, ó Pai amado, aqueles que creem serão arrebatados, Pai, até as nuvens a encontrar com o Senhor. Pai amado, portanto, ó Pai amado, aquele que ainda não recebeu, ó Pai, Pai, o renovo espiritual, aquele que não recebeu, ó Pai amado, a bênção, Pai amado, do batismo com o Espírito Santo, ó Pai, que nesta noite
venha ser batizado. Oh, Pai, nós precisamos do milagre urgente, em nome de Jesus. Gideão só pôde prosseguir quando o Senhor o encheu do seu espírito. Aqui no versículo 34 nós lemos: então o Senhor o revestiu. Aprenda algo. Se você quer caminhar na presença do Deus Todo-Poderoso, se você quer ter poder, se você quer não falar em palavras de sabedoria simplesmente, porque palavras de sabedoria humana existem muitas, mas se você quer caminhar em poder, como o apóstolo Paulo escreve na carta de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, vamos ler essa parte. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, abram. Oh, lavassuri calabashaya, lavassuri calabá, ricalabasheri calabassuri calabá. Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Oh, lavassuri calabashaya, lalabá. Oh, a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Espírito e poder. Nós não queremos somente sabedoria, porque a sabedoria humana, ela deixa o homem muitas vezes inchado, como a pastora pregou sobre o pão. O homem fica inchado e vai inchando. Mas somente o Espírito Santo, quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele não fica somente inchado em sabedoria, porque ele sabe que a maior sabedoria não vem do intelecto humano, a maior sabedoria vem do alto, vem do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. E essa sabedoria muitas vezes é dita como loucura, mas a palavra de Deus diz lá em Romanos que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem. A loucura de Deus é mais sábia. Quando aqueles discípulos ficaram embriagados, quando aqueles homens que estavam juntamente com os discípulos, aguardando pela promessa do Espírito Santo, como o Senhor Jesus Cristo disse que viria, em Atos, no capítulo 2, quando eles receberam a visitação do Espírito Santo, aonde entrou um vento impetuoso naquele lugar onde eles estavam reunidos, em línguas como de fogo, homens ficaram cheios, repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas que para eles eram estranhas, mas os estrangeiros que estavam ali reconheciam aquelas línguas como língua da sua terra natal, e eles podiam ouvir a palavra de Deus. Deus coloca palavras, línguas estranhas na tua boca. Muitas vezes você não entende o que você está falando, mas o céu inteiro entende o que você está falando. E para Satanás e seus demônios, essas línguas não são compreensíveis. Mas, partindo dessa introdução, que tem que estar cheio do Espírito Santo para conquistar, vamos ler Juízes capítulo 6, versículo 11 até o 24. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de malhar o quê? É lugar de pisar o quê? Nas uvas, para fazer vinho. Mas ele estava malhando o trigo para o salvar dos midianitas. Ele estava disfarçando, porque os midianitas iam até a terra
Senhor, no versículo 12, então o anjo do Senhor, mais uma vez, o anjo do Senhor lhe apareceu. E o anjo do Senhor, quem é o anjo do Senhor? Senão o próprio Cristo. Porque o Cristo Jesus, ele não veio à existência há 2000 anos atrás. Não, ele existe antes da fundação do mundo. Ele é o princípio. Lá em João diz que ele estava com Deus desde o princípio. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? Muitas vezes o Senhor visita você e você faz o mesmo questionamento. Você faz a mesma pergunta: se o Senhor é comigo, por que muitas vezes eu me sinto um derrotado? Se o Senhor é comigo, por que a minha vida não vai para frente? Calma, o Senhor tem um propósito para todas as coisas. E Ele te separou. E se Ele te separou, certamente esta situação que você está passando é uma situação que você tem que passar para crescer, para amadurecer. Vamos continuar lendo. E que é feito de todas as suas maravilhas, ele continua dizendo para o anjo do Senhor: o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? O Senhor que abriu o mar vermelho, o Senhor que fez 10 pragas poderosíssimas recair sobre a terra do Egito. Ele está falando: cadê esse Deus que fez tantas maravilhas? Está perguntando para o anjo. Porém, continuando a leitura, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Muitas vezes você fala a mesma coisa: esse Deus me separou e agora me colocou na mão dos problemas, na mão do inferno, na mão de tanta coisa ruim que tem acontecido na minha vida. Mas se a gente voltar à leitura lá no início, no versículo 1, vai dizer que a culpa é dos próprios israelitas que abandonaram o Senhor. E muitas vezes nós abandonamos o Senhor com nossas atitudes. Muitas vezes nós vacilamos. Porque tem 2 tipos de prova que nós possamos passar: a prova para amadurecimento e a prova de quando nós abandonamos o Senhor porque nós não queremos ser envergonhados perante os homens e nós achamos que alguma atitude nossa vai estar causando vergonha. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O Senhor está mandando o Gideão ir na força dele. Porque o Gideão, ele está questionando o Senhor. E Deus fala: vai nessa tua força. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Você pode ser totalmente desconhecido para muitos. Você pode ser para muitos um fracassado, como Gideão está declarando que ele era. E ele mesmo se via assim. Mas aquele que o Senhor escolhe, aquele que o Senhor levanta, não é um fracassado, porque a força dele não está no seu braço, a força dele não está no seu intelecto, está no Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, labassuri, calabás. 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. É o Senhor que é a força dele.
E tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem, em grande, inúmero exército. 17. E ele me disse: se agora tenho achado graça nos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Muitas vezes o Senhor fala com você e você não acredita. Faz como Gideão. Ele pediu um sinal. 18. Rogo-te, olha só o sinal, rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. O anjo do Senhor falou que iria esperar até que Gideão voltasse. 19. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de uma erva de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos e põe-os sobre esta penha e derrame-lhe o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Olha só que sinal tremendo, que sinal grandioso. Às vezes o Senhor faz sinais enormes, grandiosos, e mesmo assim a gente não acredita. Mesmo assim a gente permanece incrédulo. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é a paz. E ainda, até hoje, está em Ofra dos Bezerritas. Você tem edificado um altar a Deus? Sabe qual que é o altar que você tem que edificar a Deus? Eu vou te explicar qual é o altar que você tem que edificar a Deus. O altar é o seu coração. Quando você abre o seu coração, quando você empenha todo o seu entendimento, todo o seu intelecto para o sobrenatural de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: quem quiser entrar no reino do céu tem que ser como uma criança. Muito se fala de fé infantilizante, muito se fala de fé de menino. Mas o que é a fé de menino? É se crer em qualquer vento de doutrina? Isso é uma fé de menino que não é bíblico. Mas a fé de menino que nos capacita a entrar no reino dos céus é ser como uma criança, porque a criança crê piamente. Se o pai falar, ela crê piamente. Por mais absurdo que seja, a criança acredita. E quando ela está brigando com outra criança, a outra criança lhe dá um tapa no rosto, ela pode até chorar, mas depois já está brincando novamente. Essa é a fé que nos habilita. Essa é a fé que nos habilita. Temos que ser como criança. Temos que crer no sobrenatural de Deus. Mas Gideão vai fazer prova de Deus novamente. Ele não creu naquela prova, naquele sinal do anjo que recebeu com fogo aquele alimento que ele preparou. E desapareceu. Abram lá em Juízes 6, 36 ao 40, vamos ler a prova que Gideão faz. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, ou seja, no algodão ali que ele ia colocar, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. Então a prova que ele estava falando é que ele iria colocar uma espécie de algodão ali, e ele ia deixar a noite toda. Se aquele algodão
estivesse encharcado pela manhã, ele iria acreditar que aquele era um sinal de Deus. Né? 37. Eis que porém um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. 38. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e o orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. Olha só o sinal. Gideão, ele realmente é muito engraçado. Só que isso não foi suficiente para ele. Olha só o 39. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova como um velo. Rogo-te que só o velo fique seco. Agora é o contrário. Ele quer que o velo fique seco, uma espécie de algodão, fique seco, só isso fique seco. E toda a terra haja orvalho. E no 40, e Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Gideão parece muito comigo e com você. Não adianta a gente disfarçar. Nós somos exatamente como Gideão. Nós queremos sinais, 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 sinais. E o Senhor toda hora dá um sinal diferente para nós. E mesmo assim nós não cremos. Está na hora da gente começar a crer. Porque sem fé, como está escrito lá em Hebreus no capítulo 11, é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé. Mesmo que a ciência nos diga que não existe um Deus. Porque a ciência está divorciada de Deus. Porque hoje a maioria dos cientistas são ateus. E toda essa ideia de Big Bang, evolucionismo, são ideias de ateus que querem comprovar a inexistência de um Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes nós somos deixados ser convencidos pelo ateísmo. Está na hora de nós crescermos. Crescermos para sermos como um menino, se é que vocês entendem. Ter o equilíbrio de um adulto, mas crer como uma criança crê. Porque muitas vezes, quando o Senhor manda a gente fazer algo, aquilo parece infantil, parece que não tem nada a ver, mas é a voz do Senhor. Nós vamos avançar e nós vamos ver que foi assim com Gideão. Vamos ver no capítulo 7, versículo 1 a 8. Eu vou fazer a leitura. Então, Jerubbaal, que é Gideão, sabe que ele recebeu esse nome, Jerubbaal? Porque ele destruiu o altar de Baal. Baal era o falso Deus, a qual os israelitas, por isso que a culpa dos israelitas está nessa situação, porque eles abandonaram a crença do verdadeiro Deus e passaram a crer num Deus fantasioso chamado Baal, que significa, esse nome significa, trazendo para uma tradução, significa Senhor. Começaram a acreditar num falso Senhor, numa falsa divindade, uma divindade dos babilônicos. E eles edificaram um altar, e o próprio pai de Gideão edificou um altar a esse Baal. E Deus mandou Gideão destruir esse altar. E Deus mandou destruir o poste ídolo. O que é o poste ídolo? Seria a esposa de Baal, seria uma representação da esposa de Baal. O que é o poste ídolo? O poste ídolo é um poste comprido, aonde tinha várias coisas ali, naquele poste de adoração. Há uma deusa chamada Astarote, que era uma deusa fenícia. Olha só, eles abandonaram a crença do verdadeiro Deus para começarem a crer nesses falsos deuses. E Deus manda Gideão destruir tudo isso. E o povo fica furioso e quer matar Gideão. Mas o pai de Gideão fala assim: não fique furioso, deixe que Baal lute. Daí colocam o nome de Gideão de Jerubbaal, né? Aquele que Baal
ao contente, é esse o significado, aquele que está ao contente, Jerubaal. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à ponte de Arote, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. Eu quero falar um negócio para você, vou interromper tudo aqui. Às vezes o Senhor, Ele coloca algo na tua mão, uma vitória. E tem muita gente que está contigo. Deus colocou algo aqui, nessa igreja, na união plena. Mas Deus não queria que nós começássemos com multidões. Colocou aquele que Ele selecionou. Muitas vezes o Senhor falava através da boca da Eliana que só aqueles que Ele tinha escolhido queria iniciar essa obra. Por isso que são poucos, mas serão muitos futuramente. Mas a estrutura são poucos. Porque, dessa mesma forma que vamos continuar a leitura no versículo 2, capítulo 7, versículo 2, Juízes, capítulo 7, você está com sua Bíblia aí, irmã? Abra ela. Juízes, capítulo 7, versículo 2. 7:2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão. Muita gente que tinha muita gente com ele, para Deus dar a vitória contra os midianitas, que era um exército grande, muito grande, de milhares de homens. Continuando a leitura: a fim de que Israel não se glorie de mim, dizendo: a minha mão me livrou. Às vezes o Senhor tira muita gente que está do seu lado, que poderia te ajudar. Deus fala: não vai ajudar, porque se ele receber a vitória, vai falar que a vitória veio por causa de fulano, de ciclano, de beltrano, não por causa de Deus. E às vezes Deus tira até a força do teu braço, você fica fraquinho. Mas o apóstolo Paulo fala que na fraqueza ele gloria no Senhor, porque a fraqueza dele é aonde ele está forte. Porque o Senhor não quer dividir a glória dele com homem algum, nem conosco mesmo. Porque a glória é de Deus, e Deus não coloca o que ele faz em dúvida. É ele que faz o sobrenatural. É o sobrenatural. 3, versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Então tinha 32.000. 22.000, quando ele falou: ó, pode ir embora, os medrosos. Quantos não têm abandonado o Evangelho? Quantos não têm abandonado o Evangelho? Porque vem a adversidade, vem a dificuldade, e voltam para trás, como um cachorro medroso. Deus não queria nenhum medroso naquele exército. Eles estavam indo para enfrentar os midianitas que eram homens poderosos, homens que eram experientes na espada, e que invadiam Israel e tiravam tudo que Israel produzia. E Gideão é levantado por Deus. Deus manda Gideão separar alguns homens. Gideão separa 32.000. E desses 32.000 nós lemos aqui 22.000 vão embora, porque Deus manda Gideão falar isso, pôr aquele povo à prova. Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito pouco. 10.000 é muita gente ainda. Há muito pouco. Faz-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser,
este irá contigo, e esse contigo irá. Porém, de todo aquele em que eu te disser, esse não irá contigo, e esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porá a parte, como também todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho para beber água. Aqueles que iriam ficar eram aqueles que não eram prudentes. Porque numa guerra, como que eu vou vacilar em abaixar para pegar água? Estou vacilando. Eu estou ficando totalmente desguarnecido. O exército inimigo pode vir a qualquer momento e matar aqueles que estão desatentos. Mas aqueles que eram atentos, eles pegavam a água com a mão e lambiam, tocando, traziam a água, pessoal. Estavam alerta. Temos que estar sempre alertas. Temos que estar sempre alertas. Porque o inimigo de nossas almas, ele a todo momento quer nos atacar. E ele quer pegar uma hora do nosso vacilo. Sabe aquele pecado que cada um tem guardado dentro de si? Aquele pecado, porque um pecado que é a minha fraqueza, pode ser que para você seja uma pior da terceira. Ah, vai cair nisso daí? Como que pode? E o seu pecado, aquela que é a sua fraqueza, para mim pode ser motivo de chacota. Como pode? Essa coisa tão infantil. Mas cada um tem o seu ponto fraco. Nós temos que estar atentos, vigilantes, orando a todo tempo, buscando na palavra resposta para os ataques que Satanás providencia dentro de nós, dentro do nosso pensamento. Versículo 7. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, os livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem cada um ao seu lugar. 300. Só 300. 8. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas. Olha a buzina. Nós tocamos a buzina no começo, né? O Senhor vai tocar essa buzina. E aquele que estiver atento vai subir. Porque lá em Tessalonicenses diz que o Senhor virá com som de alarido. E aquele que ouvir o som da trombeta vai subir. E aquele que não ouvir vai ficar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à tua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. O inimigo está esperando você atacá-lo. Ele está aguardando. Mas esses midianitas, que eram milhares de homens, estavam começando a ficar aterrorizados, porque Deus estava colocando temor. Aquele que se levanta contra a tua vida pode ser poderoso do jeito que for, pode ser um Golias, e você pode ser um Davi, uma criança com algumas pedrinhas nas mãos. E aquele gigante pode ser um problema que a qual você acha que é intransponível, que é impossível de ser vencido. Não sei qual que é o seu problema hoje. Eu não sei qual que é o seu problema. Eu não sei se é uma dívida que é impossível de ser paga. Eu não sei se é uma doença na família. Eu não sei se é algo emocional, ou até mesmo algo espiritual. Mas eu sei de uma coisa: você vai vencer. Você vai vencer. Porque a vitória não vem na força do teu braço, vem na força do Senhor. Aquelas pedrinhas que derrubaram Golias, o gigante enorme, perto de uma criancinha, ele era maior ainda. Todo o exército de Israel tremia quando aquele homem falava. E quantas vezes você não treme diante dos problemas?
Quantas vezes você não treme diante dos problemas? Mas se você for como Davi, você vai enfrentar o gigante de tal forma que fala: quem é esse incircunciso? Quem é esse problema para me afrontar? Porque afrontando a mim está afrontando os Deus dos exércitos. Porque eu represento, nós somos representantes de Deus aqui na terra. Como algum brasileiro que sai do Brasil para representar o Brasil lá nos Estados Unidos, e quem enxerga aquele brasileiro que está representando o Brasil nos Estados Unidos está mexendo com toda a nação brasileira. Assim somos nós aqui na terra. Quem enxerga com nós está mexendo com todo o reino, está mexendo com o próprio Deus. Vamos ler 7, 9 ao 14. Vamos ver o medo do inimigo. Olha só o medo do inimigo. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce o arraial, porque o tenho dado na tua mão. O Senhor está mandando Gideão descer até o arraial, descer onde estão os midianitas, de forma que ele não seja percebido. Né? Versículo 10. Se ainda temes descer, desce tu e o teu moço Purá ao arraial. Ou seja, o servo de Gideão, né? Para descer os dois juntos. Já que ele estava com medo de descer sozinho, desce com o teu moço, com o seu servo. Né? Ou seja, no linguajar mais atual, com o seu empregado. 11. E ouvirás o que dizem. Então, fortalecidas as tuas mãos, descerá ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas, os amalequitas, olha só, eles não estavam sozinhos os medianitas, estavam com os amalequitas e todos os filhos do Oriente. Olha só, o grande exército jazia no vale como gafanhoto em multidões, e eram inumeráveis os seus camelos, como areia que há na praia do mar. Eram muito tamanhos, um exército muito grande, e eles eram só 300. Deus vai destruir coisas impossíveis na sua vida de maneira sobrenatural, porque o natural para o homem. O natural, quem vai receber o louvor do natural é o homem. É o homem que fez a força do seu braço. Eu sou inteligente. Eu busquei, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo. Parabéns. Você está recebendo vitória, porque a vitória que é por meio do homem. O homem, pelo seu esforço, ele conquista. Mas a vitória que é pelo sobrenatural de Deus. E essas vitórias através do sobrenatural de Deus é para que Deus venha ser glorificado. Não é bom. Não. 11. E ouvirás o que diz. Então, fortalecida as tuas mãos, descerá o arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até o extremo da sentinela que estava no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como areia que há na praia do mar. Chegando pois Gideão, ele que estava contando um homem, olha só, no versículo 13. Ele que estava contando, Gideão chegou de mansinho, escondidinho. Então o homem estava contando ao seu companheiro um sonho, dizia: eis que tive um sonho. Olha só, Deus envia sonhos para o teu inimigo. Eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrada rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda, e aferiu e caiu e transtornou de cima para baixo e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão? Olha só, eles estão tendo a espada de um homem que até ontem eles estavam roubando lá o que ele plantava. Um homem fraquinho, que de uma família pobre, humilde, mas estava com 300 homens. Eles já estavam temendo, porque Deus estava enviando sonho para os inimigos de Gideão. Vamos
voltar à leitura. Versículo 14. Vamos ler de onde eu parei, né? Filho de Joás, varão israelita. Então é esse Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo esse arraial. Eles estavam temendo de Deus. Você não sabe, mas Satanás está te temendo. Você não sabe, mas todos aqueles que Satanás levantou para te afrontar, para te destruir, já estão com medo de você. Porque Deus está mostrando a eles, através de sonhos, que você é guiado pelo Deus Todo-Poderoso. Você é um representante do reino dos céus. E que Ele vai entregar nas tuas mãos um milagre urgente, o que você precisa. E nesta noite é como a guerra, como o dia da guerra. Nós vamos ver como foi o dia da guerra. O dia do confronto, hoje está sendo um confronto no mundo espiritual. Para você receber a tua vitória. Para você receber a tua vitória. Eu acho que eu não soube me expressar muito bem. Eu disse que hoje é o dia da tua vitória. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Mas vou te dizer uma coisa. Aqueles que deveriam te ajudar, aqueles que você conta, até às vezes um parente, um ente querido, um amigo que você tem por certo que vai te ajudar. Essa é a pessoa que colocou no meu caminho. Gideão também não tinha certeza que alguns parentes dele, algumas das tribos de Israel, iriam ajudá-lo. Olha só, vamos ler aqui, capítulo 8, versículo 6. Olha só, aqueles que Gideão estava contando, porque Gideão, ele tocou as trombetas, e todo o exército dos midianitas tremeu. Desculpa, eu vou voltar, só que eu tenho que voltar, eu tenho que ler para vocês. Tenho que ler essa vitória para vocês. É a vitória da sua vida. É a vitória da tua vida. Versículo 15. E sucedeu que ainda Gideão, na narração desse sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel. E disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas tuas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas nelas acesas. E disse-lhe: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a buzina, e eu a todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. E direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de poucas trocadas as guardas, né? Tinham trocado poucas horas de guarda. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas suas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas para tocar e clamarem: é a espada do Senhor e de Gideão. Então eles tocavam a buzina e clamavam: a espada do Senhor e de Gideão. 21. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial que fugiu para Zerá, para Bet-sita, até os limites de Abel-Meloá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Azer e de toda Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Olha só, os midianitas, quando eles começaram a tocar as buzinas com tocha, os midianitas ficaram apavorados e começaram a se matar um ao outro com a sua própria espada.
e começaram a correr. Daí Gideão falou assim: agora mande aqueles outros, né, que estavam aguardando, aqueles outros que não estavam muito acreditando nessa obra de Deus, manda eles agora irem e derrotar, acabar de matar esses midianitas. Só que vai acontecer algo ainda, né? Essa é uma vitória. Ele recebeu uma parte da vitória. Agora vamos lá para o 8:6. Porém, os príncipes de Sucote disseram: estão já Zeba e Zalmuna em tua mão? Zeba e Zalmuna eram reis, né? Eram os reis que estavam liderando essa guerra do exército inimigo. E estavam questionando eles, né? Aqueles que Gideão estava contando que iria ajudar a ele, estavam questionando, né? Porque Gideão pediu para eles pão para alimentar o seu exército, os 300 homens famintos. E eles falaram: a gente vai dar pão para você? Daí disseram assim no 7: então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e Zalmuna, trilharei a vossa carne com o espinho do deserto e com os abrolhos. Então Gideão falou para ele: quando o Senhor me der esses dois reis na minha mão, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês, porque agora a gente está precisando de vocês, e nós não estamos recebendo o apoio. Nós estamos precisando de pão para nos alimentar, porque estamos fracos. Mas eles não quiseram, falaram: cadê o rei? Vocês estão com o rei ainda na mão? Muitos que a gente conta na hora que a gente mais espera viram as costas para nós, como esses aqui viraram as costas. E dali subiu a Penuel. Outro povo que vai virar as costas para Gideão. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei essa torre. Muitas vezes você bate na porta de um, na porta de outro, daqueles que mais você acredita que vão te ajudar, e eles viram as costas para você, dizem que não pode te ajudar. É o que estava acontecendo aqui. 10. Então pôs Zeba e Saul em Cacor, e os seus exércitos com ele, uns 15.000 homens. Olha só, já tinham morrido muitos homens nas mãos deles mesmos, uns se matando um ou outro com as suas espadas. Ainda tinha 15.000. Olha o tamanho do exército, e eles eram só 300. 15.000. Todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Caíram 120.000 homens, ainda tinham 15.000. Olha só o tamanho do exército para 300 homens. Isso é sobrenatural ou não é? Se isso é sobrenatural, eu não sei mais o que é sobrenatural. 11. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Nabom e para Jogbaiá, e feriu aquele exército, porque o exército estava descuidado. O exército inimigo estava descuidado, coisa que a gente não pode ser descuidados, vacilantes. Quando nós vacilamos na nossa fé, o inimigo vem e nos arrasa, nos destrói e deixa a gente cair. Sorte que ainda o Senhor é misericordioso conosco e diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. 12. E fugiu Zeba e Zalmuna, porém ele os perseguiu e tomou preso ambos os reis dos midianitas, e Zeba e Zalmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote, e lhe fez perguntas, o qual lhe deu por escritos os nomes dos príncipes de Sucote e os seus anciões, 77 homens. Ele disse o nome daqueles que não quiseram apoiar a Gideão e seu exército. Já estamos terminando. Então veio os homens de Sucote e disse: vede aqui a Zeba e Zalmuna, a respeito dos quais despreciavelmente me escarnecestes, ou seja, tiraram sarro, tiraram barato e falaram assim: quem são vocês para a gente dar pão para vocês? Quem
tocaram uma buzina aí no meio da madrugada e alguns homens se mataram, 20 e poucos mil homens se mataram. Você acha que isso é muita coisa? Muitos duvidam que você está sobre a proteção de Deus. Muitos duvidam que você é um escolhido de Deus. Mas eles vão se decepcionar, como aqueles homens se decepcionaram com suas presunções. Voltando aqui no 15. Então veio os homens de suporte e disse: vede aqui a Zeba e Zalmunna, a respeito dos quais visivelmente esclarecesse, dizendo: então já Zeba e Zalmunna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciões daquela cidade, e os espinhos do deserto, e os abrolhos, e com eles ensinou aos homens de suporte. Ou seja, deu uma surra neles, com os espinhos do deserto, com os abrolhos. Ensinou, deu uma lição a eles. Deus vai fazer a sua vida que você se destaque, e o seu destacar vai ser uma surra para aqueles que não acreditam em você, para aqueles que apontam para você, aqueles que deveriam ser seus aliados, apontam para você e riem de você, fazem chacota de você. A sua vitória vai ser uma surra. 17. E derrubou a torre de Penuel. Olha lá. Agora ele foi atrás do outro povo lá que não acreditou. E derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Aqueles não vão levar surra não, morreram mesmo. Muitos que se levantaram contra você vão sofrer morte espiritual, porque muitos são crentes. Tem um ditado que diz que o único exército que mata seus próprios soldados, infelizmente, é aqueles que dizem que são do exército de Deus, aqueles que dizem que estão com Deus, mas muitas vezes são os primeiros a te apontar, a te julgar, a te condenar e dizer que você não é nada, dizer que você é um pecador, dizer que você é um destruído, que você é um acabado. Mas isso é uma mentira que Satanás coloca na boca dele, e eles se convencem dessa mentira. 18. Depois perguntou a Zeba e Zalmunna: que homens eram os que mataste em Tabor? E disseram: como és tu, assim eram eles, cada um parecia filho de rei. Olha só, eram parecidos com Gideão. 19. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe, e do Senhor, que se os tivesse deixado com vida, eu não os mataria. Eles mataram a família de Gideão. E disse a Jeter, seu primogênito: levanta-te, mate-os. Porém o moço não puxou de sua espada, porque temia, porque ainda era jovem. 21. O último versículo que eu vou ler. Então disseram a Zeba e Zalmunna: levanta-te e acomete-nos, porque qual homem, tal a sua valentia, levantou-se, foi Gideão e matou a Zeba e Zalmunna, e tomou os ornamentos que estavam nos seus pescoços e dos seus camelos. Então ali ele matou aqueles reis, e a vitória foi do povo de Israel. Deus vai entregar cada um dos seus inimigos nas tuas mãos. E não me venha com uma falsa fala: que Deus tenha misericórdia. Deus, Ele é misericordioso. Deus é amor. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus é justiça. E Deus é a tua justiça. E aqueles que se levantaram contra você, se levantaram contra o Deus Todo-Poderoso, porque você representa o Deus Todo-Poderoso. Aqueles que zombaram da tua fé, aqueles que te fizeram de chacota, aqueles que viram o seu parente morrendo e disseram que iria morrer mesmo, que a sua fé nada mais podia fazer. Cadê seu Deus? Eles compraram uma briga com Deus Todo-Poderoso, e Deus é justiça. Se levantem, vamos orar, porque nesta noite Deus entregou os midianitas na tua mão. Deus entregou o exército, todo o exército de Satanás. E eu faço uma proposta com cada um que acredita nessa palavra que foi liberada,
essa palavra que foi liberada esta noite para nós. Se você não acredita, você não precisa fazer isso. Agora, se você acredita nessa palavra profética que foi liberada na sua vida nesta noite, eu te convido agora a exercer o que o filho de Gideão não exerceu. Era para o filho de Gideão ter matado aqueles reis. Ele não fez porque ele ficou com medo. Mas se você tem essa palavra, você vai fazer o que Gideão fez. Gideão matou aqueles reis. E o seu contrário hoje, sabe o que é? Isso é um ato profético. Você vai pisar na cabeça de Satanás e todo o exército dele. Se você acredita, levanta o seu pé e começa a pisar na cabeça de Satanás e de todo o exército que se levantou contra a tua vida. Pisa, porque a vitória é tua. Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos a vitória, Pai, no milagre impossível, Pai, no milagre urgente, ó Pai, que o Senhor entregou em nossas mãos. Oh Pai amado, nós queremos a vitória, Pai amado, a qual nesta noite o Senhor